O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os apóstolos disseram ao Senhor: aumenta-nos a fé. O Senhor respondeu: se vós tivesseis fé, mesmo pequena como um grão de mostarda, poderíeis dizer a esta moreira: arranca-te daqui e planta-te no mar, e ela vos obedeceria. Se algum de vós tem um empregado que trabalha a terra ou cuida dos animais, por acaso vai dizer-lhe, quando ele volta do campo: vem depressa para a mesa? Pelo contrário, não vai dizer ao empregado: prepara-me o jantar, cinge-te e serve-me, enquanto eu como e bebo. Depois disso, tu poderás comer e beber. Será que vai agradecer ao empregado porque fez o que lhe havia mandado? Assim também vós, quando tiverdes feito tudo o que vos mandaram, dizei: somos servos inúteis, fizemos o que devíamos fazer. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos e irmãs, o canto de entrada que cantamos hoje, talvez muitos possam estar pensando: mas nunca ouvi esse canto na minha vida, não? Pois é. A gente precisa dar passos para ir aprendendo um pouco mais daquilo que a igreja nos mostra com a beleza da sua liturgia. O grupo lá em cima cantou uma coisa que é chamada antífona de entrada, que está prevista no missal. Cada missa tem o seu próprio canto de entrada, o seu próprio canto de comunhão. Mas nós somos novos e dá tempo de a gente aprender muito ainda. E a beleza do canto, a beleza da antífona de entrada hoje, vejam, a beleza da liturgia como um todo, né, que nos conduz para um caminho em que nós vamos desde o início da missa meditando, aprendendo, ouvindo, e chega agora na homilia, isso fica um pouco mais claro para nós. A antífona de entrada de hoje nos fala da beleza de Deus que criou tudo, e nós não podemos conter em nós a grandeza de Deus, a beleza do seu poder, de tudo aquilo que Ele faz. Ou seja, então se nós não podemos conter em nós toda essa grandeza de Deus, o que nos resta é ter fé. É pela fé que nós podemos contemplar os mistérios de Deus. É pela fé, meus irmãos e irmãs, que nós podemos acolher em nós a vontade de Deus. E aí nós ouvimos primeira leitura, segunda, evangelho, salmo, tudo nos apontando para a fé. Então, tenhamos paciência e vamos aprendendo domingo a domingo a ir cantando esses cantos diferentes. Então, tem a ver com o que vai falar hoje a liturgia da igreja, com certeza. Então, meus irmãos, esta fé que nós precisamos ter para ir vivendo aquilo que é o mistério de Deus. E aí nós vimos no Evangelho hoje os discípulos olhando para Jesus, os discípulos, aqueles que eram amigos de Jesus, aqueles que estavam mais próximos dele. Senhor, aumenta a nossa fé. E por que é que eles pediram, meus irmãos, para aumentar a fé? Pensemos, hoje nós celebramos, hoje nós ouvimos sua palavra, hoje nós temos os sacramentos, nós temos o dado da fé, da encarnação, da morte, a ressurreição de Jesus. Mas e eles? Eles estavam vivendo, andando, caminhando com Jesus. Por que é que pediram para aumentar a fé? Porque, meus irmãos e irmãs, eu e você, nós todos, sempre criamos algo, temos algumas circunstâncias em que nós duvidamos, em que nós questionamos a Deus, em que nós até mesmo pensamos: onde estava Deus? A primeira leitura nos mostrou no profeta Abacuque o mesmo contexto do profeta Amós dos 2 últimos domingos. O profeta Amós, no reino do norte, chamando atenção: ou muda de vida, ou nós vamos ser dizimados.
o profeta Abacuque no Reino do Sul, na mesma época, dizendo as mesmas coisas, porque a vontade de Deus é uma só. Então, apontando, ou nós mudamos de vida, ou nós voltamos o nosso coração a Deus, nós voltamos a amar e adorar somente a Ele, ou nós voltamos o nosso olhar para os mais pobres e estendemos a nossa mão, e aquilo que nós temos de riqueza nós fazemos chegar àqueles que mais precisam, ou nós mudamos esta postura de imoralidade que temos, ou então o Império Babilônico invadirá Jerusalém, vai devastar tudo, vai profanar o templo, e nós vamos pagar as consequências disso. Então o profeta é obediente a Deus, o profeta anuncia, com a voz firme, mas o profeta, o amigo de Deus, aquele que é obediente a Deus, também no seu momento de oração suplica a Deus: mas Senhor, e é isso que nós ouvimos hoje, um início dessa súplica do profeta: até quando clamarei sem me atenderes? Então o profeta também se encontra num tempo de dúvida, de incerteza, obedece a Deus, não deixa de lado a voz, a vontade de Deus, mas ainda assim ele para e pensa: mas Senhor, eu sei que nós estamos merecendo um castigo aqui, porque nós não estamos valendo nada, nós não estamos sendo obedientes, nós não estamos amando de verdade, mas o Senhor vai nos punir, o Senhor vai nos corrigir, justo com esse povo que é pior do que nós. E de fato, a história nos conta que o Império Babilônico era um povo que vivia uma devassidão só. Uma das coisas que fizeram foi profanar o templo de Jerusalém. Então, essa profanação do templo é uma grande dor no coração de todo o povo que foi levado para o exílio. Mas por que foi levado para o exílio? Porque não ouviu os profetas, porque não ouviu a voz de Deus, porque não fez a penitência que deveria fazer, porque não se converteu. Então, meus irmãos, vejam, tudo isso na primeira leitura é para nos mostrar que, como os profetas, nós também, por vezes, nos encontramos nessa dúvida. Por vezes, perguntamos: mas Senhor, por que eu tenho que passar por essa situação? Onde estava o Senhor naquele momento de maior tristeza daquela família que perdeu um filho? Onde estava o Senhor naquele momento de tragédia no nosso país, lá no Rio Grande do Sul? O Papa chega, me foge a memória se é o Papa Bento XVI ou o Papa Francisco, mas chega em Auschwitz, na Polônia, onde foi um dos mais famosos campos de concentração na Segunda Guerra Mundial, e o Papa, o vigário de Cristo na terra, olha e diz: onde estava Deus diante de tudo aquilo que aconteceu ali? Então, meus irmãos, por vezes nós também nos encontramos assim. Pare e pense num momento de maior dificuldade da sua vida. Por mais ou menos fé que você tenha, você também parou e perguntou: mas por que Deus está me fazendo passar por isso? Então, meus irmãos, por isso nós precisamos sempre fazer também como esses discípulos: Senhor, aumenta a nossa fé. E vejam Jesus dizendo o que é que a fé pode fazer em nós. E aí nós precisamos entender bem o Evangelho, todo o contexto e tudo mais, O que Jesus nos diz? Se vocês tivessem fé, poderiam dizer à moreira: arranca-te daqui e planta-te no mar. Primeira coisa, que árvore plantada no mar daria alguma coisa? Não teria vida, não, Mas outra coisa, mais do que olharmos isso, que não tem cabimento, tudo mais, o Senhor nos mostra, o Senhor exagera mesmo para nos mostrar o que nós podemos quando temos fé, quando cultivamos de fato esta fé, esta confiança. E o que é a fé, meus irmãos? A fé não é um sentimentozinho positivo: vai dar certo, fica em paz. A fé, meus irmãos e irmãs, a fé é olhar com os olhos limpos, bem claros, aquilo que nós estamos vivendo, sabendo que aquilo é um momento de dificuldade, sabendo que aquilo é um grande desafio, e eu olho e falo: vai ser duro, mas eu vou passar por isso, porque eu estou com o Senhor. E aí há a pergunta: onde estava Deus naquele outro momento? Junto daqueles que sofriam, junto. O Senhor sofria junto com aqueles que estavam lá no campo de concentração. O Senhor sofria junto com aqueles que passam as guerras. O Senhor sofria junto com aqueles que passam as calamidades. O Senhor chora junto com aquele que perde um ente querido.
É assim que é o nosso Deus, que tanto nos ama, que nós não compreendemos. E a fé não é compreender Deus. Se nós esgotarmos, meus irmãos e irmãs, o conhecimento de Deus, Deus vai deixar de ser Deus. Deus vai deixar de viver um mistério, de ser um mistério, então nós não vamos precisar ter fé. E aí Deus se tornou então um ídolo, que eu moldo conforme a minha vontade, o meu desejo. Eu quero tal coisa, então eu vou fazer isso para que o Senhor me atenda e faça isso. Nós vamos perdendo até o respeito, chamando Deus de você, né? Ah, você faz isso para mim aí. Então, meus irmãos, vejam que esta é a fé que nós precisamos ter, a fé que nós recebemos como um grande dom. Ouvíamos na segunda leitura, a segunda carta de São Paulo a Timóteo, e vamos ouvir esta carta na segunda leitura até o final de novembro, o final do ano litúrgico. E nós estamos vendo São Paulo chamar a atenção no sentido de, não chamar a atenção de corrigir, de exortar, mas de incentivar, de dar ânimo novo para Timóteo, que é bispo, que está conduzindo o povo naquela região, e dizendo: olha, eu te exorto a reavivar a chama do dom de Deus. Depois, não te envergonhes do testemunho de Jesus Cristo. E por fim, guarda o precioso depósito com a ajuda do Espírito Santo. Então, esse depósito, esse dom que Deus deu, é a fé, meus irmãos e irmãs, que todos nós recebemos no dia do nosso batismo. A fé nele, a fé na igreja, a fé em tudo aquilo que faz parte de Deus, da sua vontade. Então, com essa confiança, não como um sentimentozinho bom, positivo, mas com essa coragem, sofrendo o que é preciso ser sofrido, vivendo as alegrias que precisam ser vividas, nós vamos caminhando, vamos encorajando os irmãos, não vamos tendo medo, não vamos tendo vergonha da nossa fé. Por fim, meus irmãos, esta fé exige de nós a gratuidade, exige de nós o serviço, exige de nós uma vida sem esperar nada em troca. Em que sentido? A fé exige que nós confiemos em Deus sem mesmo esperar qualquer coisa a mais dele, porque Ele fez tudo. Nós cantávamos isso: o Senhor fez o céu e a terra, o Senhor nos deu a vida. Então por isso nós acreditamos, por isso nós temos o coração aberto a Ele, por isso nós ouvimos a sua voz e não fechamos o nosso coração reclamando, maldizendo a Deus muitas vezes, porque Deus fez isso, porque Deus aquilo e assim por diante. Então por isso o final do Evangelho nos mostra, diante de toda a nossa vida, de tudo aquilo que nós acreditamos e vamos cultivando a fé, é preciso no final olharmos e dizermos: somos servos inúteis, fizemos o que deveríamos fazer, confiamos no Senhor, entregamos a nossa vida a Ele, sofri aquele momento, mas eu sabia que o Senhor estava comigo. E aí sim, quando chegarmos nesse tempo de espera, de angústia, de confiança no tempo de Deus, é Deus mesmo quem vai dizer: tudo isso tem um prazo definido. Nós ouvimos na primeira leitura: mas tende para um desfecho, e não falhará se demorar a esperar, pois ela virá com certeza e não tardará. Esse tempo novo, essa vida nova. E de fato, o povo de Deus foi exilado, mas anos depois, cerca de 80 anos depois, voltou para Jerusalém, reconstruiu Jerusalém, pôde estar de novo na terra prometida. Entendamos, meus irmãos, que às vezes algumas coisas que nos acontecem são somente sinais da permissão de Deus para que nós cresçamos, para que nós sejamos também provados um pouco, para que nós amadureçamos. O não que eu recebo desde a minha infância: posso fazer tal coisa? Não. Dói. Eu queria tanto. Por que eu não posso? Todo mundo pode. E aí a nossa mãe diz: mas você não é todo mundo. Tudo isso, meus irmãos, nos faz crescer, nos faz amadurecer, nos faz sermos homens e mulheres com brilho, sabe? E isso é importante. E também nisso Deus nos faz crescer. Então, uma dor que passo aqui, uma alegria que passo ali, uma batalha ali, tudo isso nos faz erguer a nossa cabeça. Naquele momento eu não entendo,
Mas aí eu faço o convite, volte a pensar naquele momento de dificuldade, de sofrimento, de batalha que você já passou. Foi duro, mas hoje você pode olhar e dizer, puxa vida, como eu aprendi com aquela situação. Não foi fácil, mas como Deus me ajudou a viver de um outro modo, como eu pude aprender algo novo. E é assim, meus irmãos e irmãs, é assim a nossa vida. No momento é muito difícil, não compreendemos, mas depois olhamos de longe, olhamos com outro olhar e vemos o quanto nós crescemos, o quanto a nossa fé cresceu. E aí, se a fé cresceu, a fé se tornou mais forte, de fato nós podemos mexer na amoreira. Não sou agrônomo, não entendo nada de plantação de coisa alguma, mas segundo o que li, a amoreira tem uma raiz muito funda. Então seria de fato, humanamente, naturalmente falando, impossível mexer com a amoreira para que ela continue a viver. Então talvez Jesus esteja dizendo que se nós tivéssemos uma fé nele verdadeira, até mesmo aquilo que está mais enraizado em nós poderíamos mudar. Aquilo que está mais lá no fundo da nossa vida, que parece que faz muito tempo que eu vivo e eu não consigo mudar, muitas vezes uma situação de pecado, se eu tivesse fé, eu posso tirar aquilo ali, mudar aquilo que está tão enraizado, para que ponha no mar, e lá no mar ela não vai acabar, vai morrer, talvez isso que precisa morrer em nós. Quantas vezes temos algumas coisas assim. Que nosso Senhor Jesus nos ajude sempre mais, que Ele ouça esse nosso pedido, que seja esse o nosso pedido a Ele. Senhor, aumenta a nossa fé. Senhor, venha em nosso auxílio, aumenta a nossa fé, aumenta a nossa confiança. E não só a confiança, não só a fé, mas também a caridade, a esperança, as virtudes teologais que nos fazem sempre mais crescer junto dEle, crescer na nossa caminhada. E aí juntos, vamos encorajando um ao outro. Quando eu me esqueço um pouco da fé e eu esqueço de Deus, vem o irmão e fala, não, coragem, levanta a sua cabeça, vai passar, esse tempo tem prazo, nós vamos chegar ao fim dele, e nós vamos chegar ao prêmio, à verdadeira alegria que o Senhor quer nos dar.